Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, uma quinta-feira, são 17 horas e 30 minutos, do dia 14 de 3 de 2019. E como podem perceber, a minha voz, ontem eu falei que ela estaria entre 70% e 80%, e aqui estava, era para fazer o programa de forma tranquila. Caros, hoje oficialmente abrimos as matrículas para a imersão técnica Top Traders. Ela vai ocorrer nos dias 26 e 27 de março online durante o pregão. Ontem e na terça as matrículas foram exclusivas para a pré-lista. Sobraram algumas vagas e a gente abre ao mercado. Não são muitas, mas nós temos algumas vagas sim. Quem quiser saber mais, tem uma chamada aqui com o link de matrícula nesse primeiro vídeo aqui do YouTube. Você pode clicar aqui também, Imersão Técnica Top Traders. Vai abrir essa página para você com todas as informações que você possa imaginar. Novidade do Passaporte Premium no WhatsApp, vai por e-mail também. Durante a imersão, quer dizer, você não perde os comandos, né? A gente fala aqui da performance da imersão de dezembro. A gente fala muito de dezembro, mas a de setembro foi tão boa quanto, né? No índice deu uns pontinhos a mais até de lucro. Então fala de horário de almoço, intervalo, meu currículo, depoimento de alunos. O que você vai aprender, porque é uma solução completa e o preço, né? São 12 de 229 a 2.290 à vista. E pessoal, o seguinte, quem estava na pré-lista e por acaso não recebeu o link de matrícula, ou se você não estava na pré-lista e tem qualquer tipo de dúvida ou alguma dificuldade com pagamento, a gente usa a Eduz, pode ter alguma dificuldade, a gente pode interagir, mas a gente não controla a plataforma, suporte@toptraders.com.br, ok? Eu peço o seu like, peço que você compartilhe o vídeo também, participe da área de comentários, você é bem-vindo. E vamos lá, vamos aos estudos, né? As bolsas americanas fecharam sem direção única. O petróleo fechou em alta, mas ele chegou a subir um pouco mais de manhã. Nós vamos estudá-las. E aqui nós temos as criptomoedas praticamente de lado. Só o Bitcoin Cash que andou um pouco. Então vamos aos gráficos depois para estudá-las. Vamos começar hoje pelas criptomoedas aqui. E ontem eu falei que o Corinthians ia ganhar do Ceará de 1-0, eu fui modesto, né? Ser corintiano às vezes fica meio monótono, que ganha, né? 3-1 fora o baile. Pessoal, eu tô falando pra vocês que o Júnior Urso joga mais que o Casemiro. Aí o pessoal acha que eu tô de brincadeira. Júnior Urso joga mais que o Casemiro do Real Madrid. E eu torço pros dois, hein? Então vamos lá aos estudos. Eu fui ao estádio algumas vezes ver jogar, joga muito. O Corinthians tem alguns jogadores interessantes, mas ele especialmente é um jogador diferente. No caso do Bitcoin, lembra que eu falei para vocês, né, que a gente poderia pensar num stop abaixo da mínima do dia 12, 3895 em fechamento. Por quê? Por causa da volatilidade. Então quem estava comprado não estopou, foi abaixo dessa mínima, foi abaixo da média de 21, foi abaixo da LTA, só que manteve-se acima. Eu acho que apesar de ser uma compra, não é aquela situação que grita a compra, mas tá mais para compra do que para venda no momento. A mesma coisa o Bitcoin Cash. Né? Pô, teve um teste aqui da LTA, ficou um martelo, corrigiu na parte alta e hoje sobe, favorece ponta compradora. Aí temos o Ether, o Ethereum. O desenho parecido com o Bitcoin, né? Foi parecido, né? Porque ainda está fora da LTA. Mas eu acho que o stop mesmo
seria abaixo aqui de 131 ou de 130 em fechamento. Então, quem por acaso está comprado, eu acho que não tem uma razão, uma motivação técnica para sair da posição. E aí nós temos o Litecoin próximo da média, dependendo do fluxo, pode ficar interessante. Nós temos um ponto de força muito relevante, 56953. O mercado está bem perto, né? Tem esse topo anterior também, 54.800. E a média e o preço estão se aproximando. Nesse momento, assim, o Litecoin foi o grande trade anteriormente. Agora, eu acho que talvez o Ethereum, o próprio Bitcoin Cash, estão mais atraentes do que o Litecoin especificamente. Falando de petróleo, eu tenho aqui o Crude Oil. Eu vou estudar primeiramente o WTI, negociado na NYMEX, em Nova York. Não é para nós, assim, sem nenhum tipo de arrogância, nem nada. Vocês sabem que a gente pegou o movimento desde o início, né? Quem acompanha o canal. E essa movimentação que nós vemos no curto prazo, eu a interpretei como mastro-bandeira. A bandeira é muito longa, mas é a mesma leitura, né? Sobe, corrige levemente inclinado contra o movimento prévio e dá continuidade, né? Especialmente acima do 57,40 mostra alguma força, né? 57,93. E aí é isso. No caso do Brent, hoje eu bati um papo com um aluno de manhã e ele falou para mim assim: professor, mas o que você acha, por exemplo, se as bolsas americanas corrigirem 2, 3% nos próximos dias, você acha que o petróleo vai junto? Isso é relativo. E ele perguntou das criptomoedas também. As criptomoedas é muito difícil um dia que, por exemplo, as bolsas americanas, Europa, Ásia caem e elas sobem. Geralmente elas vão no embalo. Eu até fiquei estudando um tempo essa relação. No caso do petróleo, os fatores muitas vezes eles são, sei lá, por exemplo, às vezes você tem uma situação de aversão ao risco, as bolsas caem e o petróleo sobe, principalmente se for tensão geopolítica, o que não é o caso agora, né? Os grandes drivers são Brexit e a relação China-Estados Unidos. Então, no caso do Brent, por exemplo, imagina que eu tenho uma compra no Brent. Eu tenho um ponto aqui 6773. O mercado chegou a romper, só que agora ele está abaixo. Se eu tivesse comprado no Brent, eu venderia pelo menos a metade da minha posição. Nesse momento, ele está diferente do WTI. Poderia interpretar o mercado como um rompimento falso. E aí falemos do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Ontem, né, eu não sei se eu fui corajoso aqui, mas falar ontem que o EWZ ia cair hoje, você pode ser taxado de lunático, né, porque o movimento era muito eufórico. E eu falei que cairia, mas eu expliquei a razão. Eu tracei aqui um canal, falei, olha, tá na parte alta do canal, acho que pode até romper, deve romper, mas eu acho que não nesse momento, assim, esse gap me incomoda um pouco, enfim, mas até falei para vocês, existe um V, e o alvo do V é 44,58, mas talvez o canal fale mais alto. O que nós temos aí? Uma queda de 1,23 do EWZ. Legal. Tosse aí. Eu usei muitas das coisas que os alunos recomendaram. Eu tô melhor, mas ainda não. É que juntou a tosse. Na verdade, não é que eu esteja gripado, pessoal, que eu tenha problemas respiratórios ou nada do tipo. Quando a gente começa a gravar perto de imersão, e sempre no ar-condicionado, né?
Aí a coisa pega. O que eu faço? Eu descanso antes da imersão para na imersão. Inclusive não faço o radar na véspera, nem nos dias, justamente para preservar a voz. E aí juntou o negócio do treino que eu comentei ontem, a coisa complica. Então, efeito ar-condicionado. Então, se a gente for analisar friamente aqui, esse estudo que estamos apresentando, nós temos um arame de topo, né? Você vê que o corpo verde da mãe, do bebê, então isso significa que uma vez abaixo da média de 21, o mercado deve... Eu não vou dizer para você que ele vai preencher, mas ele deve incomodar aqui, batendo nessa região do gap, mesmo porque, ó, qual que é esse fundo? 42,05, esse aqui. Então, talvez, abaixo da mínima de hoje, que foi o 42,79, acho que ele viria nos 42 de novo, aí na boca do gap. Certo? Aí nós temos aqui posição dos estrangeiros no índice. De ontem para hoje eles venderam 94,993 para 96,736. No mercado à vista até o dia 12, venda de 23.184. Lembrando que essa venda chegou a 1.384.656.000 no dia 8. Então, assim, eles estão reduzindo a exposição vendida no mercado à vista e estão praticamente mantendo no mercado futuro. Deixa eu ver um negócio aqui. A gente tem até ali o dia 12, então está atualizado já no Investimax. Então, deixa eu... partir para o front doméstico aqui. Vou falar de bolsas americanas primeiro. Então eu tenho aqui o DJI. Pregão praticamente estável. Mercado corrigindo na parte alta de um Marubozu ou barra elefante. Desenhado dia 11. Existe um V com alvo aqui em 26,155. Mas aquela história, se o mercado perder a mínima das últimas sessões, talvez 25.520, ele pode buscar a base do Marubozu. Então a situação da Bolsa Americana é uma situação de correção. Eu ainda vejo muita gente falando numa queda mais forte, lá não acredito. Mas é uma leitura um pouco mais complexa nesse momento, sim. Não tem algo tão claro assim para as bolsas americanas. No caso do índice de tecnologia Nasdaq, eu vejo uma situação um pouquinho assim mais clara, peronomútil. Ele fez o V aos 7,643 e fez um rompimento falso. Então ontem nós tivemos uma mini estrela cadente, um candle com sombra superior, cuja máxima foi fora da banda de Bollinger e fechou dentro. Só que hoje não desenvolveu esse movimento corretivo, mas aí você fala, professor, mas a memória de alta é muito forte, pode ser. Mas tem um sinal um pouquinho mais claro para queda do que o Dow Jones. Aí você pega o S&P, tá a mesma coisa de estudar os três bancos aqui no Brasil, né? Você tem algo que pode remeter a um três montanhas, só que teria que perder principalmente em fechamento 2.800, o que não ocorreu hoje. Se perder, aí certamente iria na média de 21. Agora aquela história, no caso do S&P, assim como no Nasdaq, preencheu o V, e no Dow Jones não. Então, isso torna a leitura um pouco mais complicada. Falando aqui da China, caiu 1,20, principalmente os indicadores industriais vieram abaixo. Alemanha de lado. Então aqui na China, né, lembra que eu comentei com vocês ontem que eu acreditava numa sessão baixista? Eu falei no radar, cá está.
Aquela história, eu falei para vocês, pessoal, os indicadores estão vindo ruins, devem continuar vindo ruins, o mercado está esticado, vai cair um pouco. E caiu. Então, a média está se aproximando dos preços, tem um suporte forte aqui na região de 2.930, tem um outro na região de 2.960, 65 por ali. E a Bolsa da China tem uma franca inclinação altista e passa por um momento de correção. Pode cair mais um pouco? Até acho que vai cair, eu acho que vai tocar a média. Provavelmente é nessa sessão. Né? Então deve tocar a média e na média a gente vai ver como é que ela reage. O índice DAX segue dentro de uma contração após o movimento de alta, algo que aconteceu várias vezes no final do ano passado, onde eu estou circulando o mouse aqui, ó. Sobe, contrai, vai indo meio que no soluçando, né? Mas vai subindo, passo a passo. Então não tem nada que coloque, pelo menos nesse momento, uma direção ascendente em xeque para os preços. Certo? Legal. Então vamos falar de destaques do pregão. Pessoal, um dos destaques não tem como ser diferente, né? Eu tenho que falar da minha esposa, conhecida como JHSF3. É a minha esposa na bolsa. Minha esposa vive um momento diferente. Ela veio num alvo. Imagina que você é aquele trader de giro. Você gosta de trocar de papel, coisa e tal. Chegou no teu alvo, 247. Eu falo isso desde aqui de baixo, né, do rompimento dessa LTA. No mundo ideal, vai dar para vender a 2,70. Será? Será que o 247 vai fazer topo? Não parece. A gente teve acréscimo de volume, uma barra, parece uma barra de ignição. E apesar de não ser, dá meio que uma cara aqui de bebê abandonado, né? Ele não é por dois motivos. Não tem gap de corpo entre os dois candles, né? O candle do meio e os dois anterior e posterior. E o movimento é de alta anterior, não uma leve correção. Mas acima de 2,47, dentro de algumas semanas, 2,70 pode ser uma realidade. Pode ser. Mas o camarada é de giro, chegou no alvo dele. Segura um pouco mais, acho que ainda faz sentido manter. Minha opinião, né? Então falamos de uma alta forte. Falar de uma... Falar de Natura, faz tempo que a gente não fala, né? Natura. A Natura é uma ação que deu uma compra muito interessante, né, quando ela tocou essa LTA há um tempão atrás. Acho que eu vou até apagar isso aqui, não faz muito sentido. Vou tirar essa volatilidade histórica também aqui. O que não é tão relevante, não é o foco no momento. E a Natura fez ela esboçava um oco, mas em nenhum momento ela pareceu que iria acioná-lo. Olha, por exemplo, eu estou estudando ações já para a carteira da imersão. Natura é um dos ativos? Putz, pessoal, não é. Eu não vejo, por exemplo, uma mega oportunidade. Talvez ele esteja desenhando aqui o quê? Um canal? Será que dá para desenhar um canal em Natura? Caramba, eu fui desenhar canal, ficou só a reta aí. Alguma coisa mais ou menos assim, ó.
possível, né? Foi na parte alta, você vê que o rompimento falso do canal trouxe os preços para baixo. Eu acho que se perder essa linha aqui, ela tende a mergulhar, né? Agora, a Natura em correção, depende se tiver algum exagero, interessa. Nos preços atuais, não. Sinceramente, não. Ok? Então, façamos os ativos fixos aqui. Petro, Vale, Bancos. Eu já tenho várias ações mapeadas, mas confesso que Natura não está entre elas. Aí nós temos Petro. Aquela história da máxima do dia anterior, eu acho que um ponto bom de stop agora seria esse topo. Fechamento abaixo de 27,85, eu acho que acionaria stop, ou você pega a mínima de hoje. 27,91, você vê que elas estão próximas. E vai deixando correr, igual a Vale. Por exemplo, o Vale, qual que era a mínima de ontem? 49,70, chegou a ameaçar fechar abaixo? Não. Qual que é o pseudo stop de amanhã? 50,20, mínima de hoje. Então, tendência de alta, subindo a passo a passo, a tartaruga vai caminhando, o caminhão vai subindo a ladeira. Banco do Brasil. Nós temos, sim, a figura de um possível oco. Eu não acho que ele vai ser acionado e reverter a ação, mas ele pode trazer alguma correção. Banco do Brasil não conseguiu ultrapassar aqui os 54. Hoje, né? Fechou levemente acima, mas sentiu LTA, uma sessão de queda. Tem alguma possibilidade de fazer um topo na região? Tem, ó. Você pega a mínima de ontem, 52,91, e a de hoje, 52,90. Se perder, vem na média no 52, e aí você vai trabalhando com ativo. No caso de Bradesco, mostra muita força. Teria um possível ombro, cabeça, ombro, mas a neckline seria inclinada. A mesma história de Vale. Pega a mínima do dia anterior, 44,70, perdeu em fechamento, estopa. Não existe um sinal, assim, de entrada vendedora. Isso é evidente. Quem chama a atenção é Itube. Itube tinha esse oco, veio na base e não deu em nada. Vale a pena continuar marcando esses topos? Acredito que não. Tudo que não é primordial confunde. Eu sou um defensor de que muita informação gera confusão. E nós tivemos 3 sessões com fechamento acima de 36,86. Quando você pega uma sessão, no caso a de hoje, você tem uma queda de 1,63. O candle de hoje nega o de ontem. Ele foi fora da banda de Bollinger superior e ele fecha abaixo, né? Ele fecha abaixo do 36,86 e dentro da banda de Bollinger superior, é um sinal de que a venda apareceu. Então, por exemplo, amanhã, se permanecer abaixo de 36,86, ele abre espaço para vir na média aqui nos 36. Ok? Então, antes de fazer BOVA11, BOV, índice futuro e dólar, eu vou fazer aqui os pedidos do YouTube. Fleury, SLC Agrícola, Qualicorp, VUC, GTA. Então, vamos lá. FLRY3, eu até falava no outro dia, né? Parece aqui um ombro, cabeça a ombro, seria um oco invertido. O algo novo é o rompimento da CLTB, médias cruzadas para cima. Tem um gap aqui que pode ser de fuga. Tem essa hipótese, sim. Né? Foi bem o rompimento das médias. E assim, é uma ação que depende muito de fluxo e tal. Mas tende aí a fazer um movimento de apreciação. Mas assim, se o mercado como um todo corrigir, ela corrige, mas mantém seus bons fundamentos. Eu acho que vai ficar muito à mercê do mercado. Aí você fala, pô, professor, mas o mercado estava caindo e ela subiu. Por exemplo, aqui, o mercado subiu, ela subiu. Aqui, o mercado ficou de lado e ela caiu. Quer dizer, sem convicção, o mercado bate. É uma ação com ótimos fundamentos que tem alguma fragilidade. Mas se a compra se firmar como força dominante, acho que ela pode subir muito. Acho que ela pode ficar semanas subindo. Aí temos a L, a CL, SL
CE3, que é a SLC Agrícola. Ela dá uma impressão que está formando um fundo, sim. Professor, seriam 3 rios. Estão um pouco desalinhados, pessoal. Não, também não é ombro, cabeça, ombro invertido. Só que assim, né? Você tinha um fundo importante, 41,17. Ela está acima de rompimento falso. Possivelmente aí está acima desses fundos aqui marcados em fevereiro. Caso ela consiga consolidar-se sobre 42,31, eu acho que as chances dela romper essa LTB aumentam e somente o rompimento da LTB traria de fato algo novo. Então essa é a minha leitura. Aí temos Qualicorp, Vulc e GTA. Vamos lá. Qual 3? A Qualicorp, ela passou por aquele momento de turbulência do controlador, foi subindo aos poucos. É tipo Smiles, né? Ela vai recuperando, passo a passo. Fechou o gap. E eu acho que ela tende, sinceramente, a valorizar, porque ela faz um movimento lateral, aí ela abre as bandas e sobe. Para quem tem paciência e tem consciência dos riscos, pode ser uma chance de ganhar aí uma bolada, quem sabe. Mas é um ativo lento, né? Tem baixa volatilidade histórica e tal. Aí VUC e GTA. Aí VUC 3. A ação reagiu. Não digo que ela reagiu mal, mas o balanço embolou um pouco as coisas. Ela estava fazendo um triângulo que poderia projetá-la de forma muito relevante. Só que aquela história, pessoal, sobe, faz o bolo, geralmente sobe depois. Sobe, faz o bolo, geralmente sobe depois. Mas para quem está comprado, seria interessante que ela conseguisse fixar-se acima de 7,78. Senão esse gap pode ficar parecendo um gap de fuga. Sabe aquela ideia assim? E teve volume no dia. A VUC estava no movimento lateral fazia 1 mês e meio. Aí o gap de fuga talvez é o estopim. Sabe o algo novo? Pô, tem o gap de fuga, entrou volume e joga o ativo para baixo, mais ou menos assim. E ela tem um gap aqui. Então, quer dizer, tem que quem está no ativo tem que ter atenção, mas eu acho uma empresa excelente, se bem que aqui, o gap é aqui. Como eu acho Alpargatas também, Grendene, o setor me agrada. Ok? E GTA. É muito provável que uma ação de shopping faça parte da carteira da imersão. Provável, não estou dizendo que vai fazer e também não estou dizendo que é Iguatemi. Mas eu as estou estudando de perto. Se houver uma correção mais forte até lá, as chances aumentam. É uma ação que montou um fundo em setembro e foi embora. Ela tem feito uma correção um pouco mais forte, mas eu acho que tem espaço para cair mais. Ela não respeitou esse topo anterior, isso mostra fraqueza. Marcou um fundo aqui no dia 14/2, perdeu com facilidade. Nós temos um pivô de baixa, né? E eu acho que tem mais espaço para cair. Com desconto, esse setor me agrada muito. Ok? Só que com mais desconto que atualmente. No preço atual ainda não me atrai. Então é isso aí. Então falemos aqui de dólar e dos benchmarks. No caso do dólar, lembra que eu comentava ontem, né, que eu acreditava que essa região faria fundo? Aqui está. Então o fechamento acima de 3,834 ele é positivo e eu acho que o dólar tende a continuar aos poucos aí apreciando, subindo, ok? Falando do BOVA, ontem eu falava para vocês, né, que o grande desafio do BOVA 11 era manter-se acima do 95,10. Lembrando que 95,10 é a máxima do dia 4 de fevereiro, mas tem aqui 94,95 como resistência, 95,10 de novo, 94,80, 94,71, 94,04.
Então é um batalhão aqui de resistências. Mas você falar, professor, mas ele fechou acima, mas o mercado tem memória. Tanto que a mínima de hoje foi feita por aqui. E ele não fechou acima de 95,10. E ontem o mercado foi fora da banda, fechou dentro. Não é exatamente assim um sinal de topo, mas mostra que a compra não vai ter vida tão fácil quanto de repente alguns pensam. No caso do Ibov, vamos trazer Ibov para o semanal, né? A média de 21 está subindo? Está subindo. Está subindo sim. Né? Ela foi tocada como fez anteriormente? Não. Só que esse movimento de agora parece o movimento do fim do ano? Com certeza, né? Esse movimento circulado em azul parece muito esse movimento, né? Ou não parece? Né? Agora aquela história, tudo que é muito óbvio, né? Então o que eu escrevi no cenário de hoje? Que o grande desafio é a permanência do Ibov acima de 98.590. Então hoje fecha em leve queda. Isso não significa que a euforia com o otimismo acabou, mas de alguma forma nós temos ali um arame de topo. Imagina, por exemplo, o mercado amanhã perde e fica trabalhando um tempão abaixo de 98.590. Aí ele perde, por exemplo, o 98.540. Ele vai perdendo essas antigas resistências. Na hora que você vê, ele pode estar na média de 21, é uma hipótese. Né? Nós temos um sinal de topo. Ele é forte? Não, ele é médio. Ok, e por fim o índice futuro que está no leilão. Último negócio 99,060 no leilão, está aparecendo para mim 99,035. Ele não, ontem ele rompeu a máxima histórica intraday em 99,770. Foi 99,900, mas ele não fechou. Hoje nós temos um candle de dúvida, né? Porque ao mesmo tempo que a mínima é mais baixa que de ontem, não, a mínima é mais alta, a máxima é mais baixa. Respeitou a média de 5. E existe aqui uma resistência. Se a gente imaginar isso aqui como um V, a partir do dia 25/2, né? Ele teria cumprido esse V. Então nós temos aqui o 99.290. E hoje o mercado fecha abaixo desse ponto. Então seria um rompimento falso? É possível. Né? Ontem já havia fechado a 99.150. Então novamente fecha abaixo do possível alvo do V. Né? Então isso chama um pouco a atenção. No caso aqui dos 60 minutos, eu até comentava com vocês ontem que eu acreditava numa correção, especialmente na primeira parte do pregão. Nós temos aqui alguns pontos de força traçados, né? Dá para ver alguma figura, alguma coisa aqui, talvez dê para traçar uma reta auxiliar. Pode ser útil para amanhã. Seria isso um ombro, cabeça a ombro inclinado? Talvez, abaixo dessa reta, acho que o mercado perde muita força. E essa alta no finalzinho teve baixo volume. Então é uma situação de indefinição, na minha opinião, só que hoje o ajuste vai ser bem favorável aos vendidos. Uns 400 e pouco mais de 400 pontos favorável aos vendidos. Ok, então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos, bons estudos. Para quem estava aguardando a imersão e não estava na pré-lista, abrimos as matrículas hoje. Para quem estava na pré-lista e por acaso não recebeu o link, é só escrever para suporte@toptraders.com.br que vai receber e assim faz a sua matrícula e vem conosco. Algumas perguntas. Professor, eu não vou poder acompanhar o mercado durante o pregão. Eu vou perder os comandos? Não, porque dessa vez eles vão por WhatsApp e por e-mail.
Professor, o que a gente vai de repente operar? Possivelmente criptomoedas e fundos imobiliários, provavelmente mini dólar e mini índice, né? E o mercado de ações. Na verdade, o mercado de fundos imobiliários e criptomoedas é possivelmente. O de dólar é provavelmente, muito provavelmente, e certeza de mini contratos de índice e ações. Professor, você tem uma carteira que você fala aí que tem 13 ativos, uma com peso 2, e aí? Ela vai ser completamente refeita. Então ontem eu já comecei a venda dos ativos, vendi 2 ações com ótimo lucro, né? Uma delas deu 43% para o pessoal que fez a imersão de dezembro. E entre hoje e amanhã, segunda-feira, eu devo vender mais uns 2 papéis, talvez 3. Então, quando chegar na imersão, a gente já vai estar fazendo uma renovação. Então, a carteira vai sendo renovada. Então, tanto para o pessoal que está no grupo, o pessoal que vai entrar, haverá naturalmente uma carteira nova. Não é que eu vou simplesmente revelar a carteira atual. Ela vai ser renovada em sua maioria dos ativos. Claro que um ou outro ativo a gente pode manter se a gente entender que tem um ótimo potencial. Mas a base, a essência será renovada. Ok? Através de novas entradas, porque nós vamos realizar lucro de algumas. Para quem já está no grupo vai ter uma ou outra troca. E aí para quem entra no grupo através da imersão no período de cortesia, vão ser ativos novos de qualquer forma. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, no radar. Meu muito obrigado. Valeu!